com alegria, com as mais ricas bênçãos e as luzes do Divino Espírito Santo, bem como o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, porque cada vez nós temos que nos convencer, conforme dizem dezenas e centenas de médicos. Nunca, talvez, médicos se aproximaram tanto de Deus, ou mesmo seres humanos que estavam afastados de Deus, e vendo a sua fragilidade, a pequenez de cada um de nós, que ficamos ao relento, por assim dizer, prostrados diante deste ínfimo, pequeníssimo vírus. Quanta gente importante, desportista. Aliás, já contei para vocês aqui, mas vale a pena, porque há muitos telespectadores que, quem sabe, não viram. Contaram-me, eu não sei qual é o município onde ele morava, não conhecia esse desportista, mas era muito bem quisto lá naquela cidade. Era um garotão, maravilhoso, se dava bem com todos, um bom desportista, mas ele tinha um defeito. Qual era o defeito? De não usar máscara. E os pais insistiam com ele. Os amigos usavam máscara. Mas você deve usar máscara. Não, mas eu não preciso. Vocês me conhecem. Eu tenho saúde para vender. Eu sou desportista, eu faço a minha física sempre. E se orgulhava do seu corpo. E os pais insistindo, meu filho, todo mundo usa máscara, e é uma prescrição das autoridades, dos médicos e tal, assim, dos enfermeiros, técnico de enfermagem. Não preciso. O que é que aconteceu? 9 dias depois que ele discutindo e dizendo que não precisava usar máscara, o que é que aconteceu? Você já sabe. O vírus o atingiu. E o que é que aconteceu depois? 13 dias depois, no cemitério, poucos amigos puderam acompanhar, e os pais ali chorando a morte deste filho, que dizia que ele tinha uma saúde para vender. Este vírus é terribilíssimo, levou quantos médicos? Há 3 semanas atrás escutei que Santa Catarina, infelizmente, 12 médicos partiram dessa vida para a eternidade. Dezenas e dezenas de cuidadoras e cuidadores, também enfermeiras e enfermeiros, motoristas de ambulância. Bem, então aqui agora nós nos encontramos neste espaço, no estúdio da TV Primer, TV São José, e ao vivo, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Eu quero agradecer de modo especial ao seu Pedro, bastante amigo meu, Pedro Abreu, filho da dona Wanda, que está, quanto me consta, com 88 anos, mas alegre, disposta, uma família bem unida. Por quê? Por causa do exemplo. E igualmente esposa dela, que se encontra feliz na eternidade, seu Paulo Abreu, que soube dar uma boa educação para os seus filhos, sem dúvida nenhuma. E hoje, então, celebramos também os santos, Santa Inês. Santa Inês, a vida dela era uma jovem de família abastada, família rica e muito bonita, muito inteligente, muito educada. E o que é que aconteceu? Muitos moços queriam-na para a sua esposa, e ela não
não quero. Eu quero me consagrar a Deus e trabalhar mais em favor de tantas pessoas que precisam. Inclusive, o filho do prefeito de Roma quis também tê-la como esposa. E ela disse, não quero me casar. E o que é que ele fez? Então, se vingou, a denunciou, dizendo que ela era cristã, que ela era seguidora de Cristo Jesus, e de fato era uma pessoa de convicção, e simplesmente o juiz a chamou e mandou que ela oferecesse incenso aos deuses pagãos, e ela disse, não mesmo. Então você vai ser trucidada, você vai ser morta, e assim aconteceu. Entregou essa vida, foi para a eternidade, mas não renegou a sua fé. Isso é ser realmente pessoas de convicção. E Cristo Jesus não quer pessoas fanáticas, de modo algum, mas quer pessoas de convicção. Agora, naquela época, como hoje em dia também, em certos países, ainda existe um regime autoritário, um regime comunista, que é onde não deixa a liberdade religiosa, e especialmente, então, Santa Inês, e mais ainda, mais outros santos e santas, São Frutuoso, Santo Epifânio, Santa Brígida, Santo Augúrio e Eulógio, mártires. Hoje também é o Dia Mundial de Religião, onde cada um pode seguir e praticar a sua religião. Deveria ser com liberdade, mas aquilo que eu disse antes, infelizmente há países onde é um regime comunista. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que se encontra lá na China, e lá é um regime comunista. Meu sobrinho disse que realmente é assim, de convicção, comunismo e tal. Então, não deixam praticar a religião que se volta para Deus. Aqui quem manda é o governo, e é trabalhar e trabalhar, diz meu sobrinho. Já está há 10 anos lá, tal, né? E eu tenho dialogado com ele mais de uma vez, quando ele vem de férias, tal. Bem, mas então podemos ver como isso é triste também. E ontem foi o dia também de São Sebastião. E como na terça-feira quis rezar, mas o tempo estava já ultrapassado, então vamos fazer neste momento a oração em louvor deste militar oficial, assessor do imperador de Roma, mas quando o imperador descobriu que ele era seguidor de Cristo Jesus, mandou trucidá-lo. Veja essa oração tão bonita. Onipotente e eterno Deus, que pela intercessão de São Sebastião, vosso glorioso mártir, encorajastes os cristãos encarcerados e livrastes cidades inteiras do contágio da peste. Atendei as nossas humildes súplicas, socorrei-nos em nossas necessidades, aliviai-nos das nossas angústias, reanimai os encarcerados, os presos, curai os doentes e livrai-nos do contágio de todo mal. São Sebastião, interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós, e que nós, devotos seus, sejamos sempre livres desta terrível epidemia, deste terrível vírus que está levando a tantas pessoas para a eternidade. Como eu falei, aliás, na terça-feira passada, na sexta-feira última, eu escutei numa rádio em Manaus,
nos cemitérios ali de Manaus, 213 cadáveres desceram para a sepultura, foram cobertos, o caixão cobertos de barro. E o espírito, a alma imortal, se apresentou diante de Cristo Jesus, diante de Deus, para receber a recompensa por todo o bem que realizou nesta vida. E por isso Cristo Jesus nos pede, enquanto temos tempo, procuremos fazer o bem. O que quer dizer enquanto temos tempo? Enquanto nós estamos vivos. Porque eu tenho certeza que lá entre os 213 que ali em Manaus morreram na sexta-feira, sem dúvida nenhuma, havia também, quem sabe, uma ou outra criança de 8 ou 12 anos, ou algum adolescente, ou algum jovem. Tem crianças, eu soube, não faz uns 2 meses, mais ou menos, uma criança de nome Valentim, com 11 meses apenas. Olha, esse vírus atingiu esse meninozinho. A mãe me disse depois, eu pensei de perder esta minha criança. Rezei muito. A gente não sabe. Qualquer pessoa pode ser atingida. Eu sempre tenho rezado bastante. Rezo não somente por mim, para mim, mas que Deus me defenda os meus irmãos, meus cunhados, sobrinhos netos e sobrinhos bisnetos, e também as pessoas conhecidas minhas, pessoas que rezam por mim, tenho rezado também. Graças a Deus, Deus tem me ajudado, peço que Deus me ajude e continue me ajudando. E também, neste meu programa, também quero agradecer a Deus, porque Deus tem me ajudado, sem dúvida nenhuma, mas também, a cada passo, eu procuro agradecer a Deus. No sábado, eu completei, com a graça de Deus, 86 anos de existência, de vida, e muito bem vividos, graças a Deus. Agradeço a cada passo a Deus pela minha vida, pela vocação também que Deus me concedeu, a vocação para o sacerdócio, que eu completei 60 anos de padre, como já apresentei aqui, uma foto grande com o Papa São João Paulo II. Eu tive ocasião de cumprimentá-lo a primeira vez em 1982, em Roma, quando eu participei de um congresso das equipes de Nossa Senhora, com 6.000 e tantos equipistas de 30 e poucos países. Também o Papa presidiu a Santa Missa, que eu concelebrei, onde eu cumprimentei, e eu cumprimentei 3 vezes aqui, quando ele aqui esteve para a beatificação da Madre, hoje Santa Paulina, dia 17 de outubro, que ele chegou à noitezinha, então eu cumprimentei, eu fazia parte da comissão central de recepção do Papa, com o arcebispo e mais 7 ou 8 presbíteros. Tive ocasião de cumprimentá-lo também pelo meio-dia, do dia 18, após a Santa Missa, e almoçar também com ele, e bem como cumprimentá-lo na despedida à tarde. Então, 4 vezes tive ocasião de, a minha mão, é uma graça muito grande, apertar a mão do Papa que se encontra santo no céu, que já em vida fazia muitos milagres.
E eu sei de pessoas agora que o invocam e já receberam muitas graças, muitas bênçãos e verdadeiros milagres deste homem da paz, deste homem de Deus, que passou por este mundo à semelhança de Jesus, fazendo o bem. E eu então quero agradecer também essa grande graça de ser sacerdote. E se você abrir a Bíblia Sagrada, por exemplo, Hebreus capítulo 5, versículos 1 e seguintes, está bem claro na palavra de Deus, onde diz, já achei, em verdade todo pontífice, todo padre é escolhido entre os homens, entre os seres humanos, e constituído, colocado a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele, o pontífice, o sacerdote, sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, no pecado, porque também ele está cercado de fraqueza, o sacerdote. Por isso ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. E ninguém se apropria, ninguém tome conta desta honra de ser sacerdote, senão somente aquele que é chamado por Deus como sacerdote Arão. Então o sacerdote não é alguém que veio, que caiu de paraquedas, do alto. Não, está aqui bem claro. Todo pontífice, o que quer dizer pontífice? Essa palavra vem do latim, pons, P-O-N-S, pons, facere, fazer ponte. O que faz a ponte? Liga uma margem à outra margem do rio. O que é que faz o sacerdote? Nós ouvimos. Alguém que é convidado a oferecer sacrifícios, dons, que une a terra, os seres humanos, com Deus e Deus com os seres humanos. Então o sacerdote é alguém retirado do meio do povo e colocado, depois de estudos, ordenados sacerdote, colocado em favor dos seres humanos. Ao dia do meu aniversário, por exemplo, um mês depois disso, eu recebi tantos telefonemas e sobrinhas e sobrinhos que me emocionaram. Tio, quanto bem que a gente recebe. Graças, a gente sabe que o senhor reza muito pela gente. Eu tenho uma sobrinha, aliás, diversas. Graças a Deus, eu sempre, nos meus programas de rádio, de TV, tenho sempre incentivado as crianças, adolescentes e jovens, estudem. A mesma coisa eu tenho feito meus sobrinhos. Então, graças a Deus, tem uma sobrinha que formou-se agora médica, dia 15, tenho mais 3 sobrinhas netos e bisnetos fazendo medicina, mais 2 rapazes, tenho 6 sobrinhos pilotos, um de avião a jato e tal. Então, o estudo é importantíssimo. Quantos formados e quantos que não estão formados, que podiam estar formados, ao menos no ensino médio, mas por uma razão ou por outra, os pais insistindo e a pessoa não quer estudar, depois se arrepende quando é tarde. Eu nunca encontrei na minha vida, como professor, 37 anos, e depois 60 anos como padre, nunca encontrei alguém que me dissesse: Padre Pedro, eu estou arrependido por ter estudado. Pelo contrário, encontrei muitas e muitos, infelizmente, que disseram: ai, Padre Pedro, bem o senhor dizia para mim, continue a estudar. Não, eu não quero estudar mais, é muito difícil. O que é que não é difícil na vida?
E o bom é lutar, mesmo no meio da dificuldade. Talvez quantos estão me escutando neste momento, que lutaram na vida, voltando 11h30, meia-noite, dos estudos da universidade, especialmente antigamente, quando não tinha faculdade em qualquer recanto, em qualquer lugar, ou à distância, e foram para frente, não desanimaram e se deram bem na vida. Nada se ganha de mãos beijadas. Mesmo o dinheiro que é ganho assim, de um momento para outro, é esbanjado logo em seguida e desapareceu. Eu conheci diversas pessoas nesse sentido. Eu podia aqui dar exemplos e mais exemplos de pessoas que ganharam assim dinheiro e não souberam aplicar e no instante ficar na miséria e andar atrás de putarias e desunir a família, e coitado, os filhos revoltados contra o pai, tudo isso, tal, e aí elas não quis mais ele, se separaram, ele depois gastou dinheiro, viveu na miséria, agora quis voltar para a esposa, os filhos disseram, mãe, não volte. A mãe quer voltar, mas nós não aceitamos. Esse pai puteiro que gastou dinheiro quando poderia repartir um pouco conosco, o dinheiro que ele ganhou, tal, o dinheiro que se ganha facilmente também vai. E quantos corruptos, hoje, por exemplo, a Polícia Federal andou por aí em Santa Catarina e parece que prendeu algumas pessoas. Mas por que roubam? Já não ganham tanto como deputado, já não ganham tanto como vereador, como prefeito, para que ainda roubar? A vergonha, ladrões sem vergonha, desculpe. Mas eu digo a verdade, e eu tenho dito mais de uma vez, todos nós da TV, da rádio ou jornalistas, temos que denunciar, e você também. Por que em muitos lugares, em muitas prefeituras, o prefeito vai maravilhosamente bem, luta, trabalha, e o povo é beneficiado? Por quê? Porque existe uma comissão que vigia, que olha todo o dinheiro aplicado, e aí o prefeito trabalha com honestidade, porque sabe que ele é vigiado. A mesma coisa acontece com o pai e com a mãe. Se o pai e a mãe não vigiam um pouco, não olham um pouco os deveres da filha e do filho, ele vai relaxando. Claro, vai relaxando. Agora, se o pai e a mãe procuram acompanhar um pouco, eu sei porque eu falo isso com autoridade, por quê? Porque eu fui professor, porque eu tenho a porção de pessoas que eu acompanhei também nos estudos, sobrinhos meus, onde os pais acompanham, tal. Padre Pedro, aquela sobrinha neta sua, primeiro lugar em medicina, na Universidade Federal, lá da outra capital, nem quero citar onde. A outra lá também maravilhosamente bem nos estudos. Por quê? Porque os pais olham, acompanham. E isso deve fazer. Quantos pais que assim procedem? Parabéns, pais. E aí vocês terão uma filha ou um filho amanhã depois bem formado, um advogado maravilhoso, um médico maravilhoso, ou uma professora, um professor competente. Mas não, bem, não é meu assunto, mas é meu assunto também, porque como padre eu tenho que sempre olhar para o bem do corpo e do espírito. Eu quero o bem de qualquer município, de qualquer estado, e devemos lutar, nos esforçar. Bem, então, como eu estava dizendo, eu agradeço muito a Deus por ter essa grande graça de ser sacerdote. E tenho dito sempre, vocação acertada, vida feliz. Nesse momento eu vou rezar esta belíssima oração pelos presbíteros, pelos padres, porque você mesmo pode perceber, você sempre é convidado a rezar pelas vocações sacerdotais. Claro, para que o Espírito Santo ilumine, para que a pessoa siga pelo caminho certo, pelo caminho do bem. Mas temos que rezar também, assim como os filhos
Os netos e bisnetos têm que rezar pelos pais e pelos avós e bisavós. Rezemos para que tenhamos sacerdotes. Eu agradeço, aliás, a Deus, a Nossa Senhora, ao Divino Espírito Santo, a Jesus, o sumo e eterno sacerdote, por todas as pessoas que têm rezado por mim. Se eu hoje sou o que sou, eu devo primeiramente à Trindade Santa, à Nossa Senhora, aos santos da minha devoção, ao meu anjo da guarda, mas as orações dos meus pais, Paulina, Regina, Kerich, Weber, José Augusto, Brandt, Keller, e os meus irmãos, os meus avós, tios, e quantos padrinhos ou pessoas. Bem, Senhor Jesus, sumo eterno sacerdote, como São João Vianney, patrono de todos os presbíteros, nós vos confiamos os nossos padres, os que conhecemos, os que já evangelizaram em nossa paróquia e os que nos dais hoje como pastores. Vós os chamastes cada um pelo nome. Obrigado, Jesus, por me teres chamado para o sacerdócio. E eu nunca seria tão feliz na minha vida. Podia ter a melhor esposa, podia ter diversos filhos, podia ter uma casa de luxo, podia ter um carrão. Nada disso satisfaz o ser humano, se ele não vive na amizade e na graça de Deus, se ele não vive a sua vocação, se ele não acertou a vocação. Vós os chamastes cada um pelo nome, guardai-os na fidelidade, dai-lhes ânimo, confiança, alegria e otimismo, para cumprirem sua missão evangelizadora. Que a Eucaristia, a Santa Missa que eles presidem, os alimente, os nutra e lhes dê coragem, que eles sejam mergulhados no vosso coração de misericórdia, para serem testemunhas do vosso perdão e nos ensine o verdadeiro caminho da santidade. Pai, com eles nós nos oferecemos ao Cristo pela Igreja, que eles sejam missionários no sopro do vosso Espírito Santo, para que juntos realizemos a vossa obra para a salvação de todos. Amém. São João Paulo II, intercedei junto a Deus por todos os presbíteros. E temos ainda também uns momentinhos, e os nossos amigos que sempre estão em sintonia conosco, Adalgisa Brasília e Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge Silva Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Isabel Medeiros, Nelci, Frederico Prudêncio, Valmir Abreu, Edith Medeiros, Luiz Fernando Carvalho, Maria Gomes Massotti, e ainda Margarida Lourdes Melo Costa, Rômulo Bittencourt, Rinaldo Silveira e Caterine. A todas e todos agora a bênção da água, a bênção da saúde sobre todas e cada um de nós. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, especialmente desse terrível vírus, e à sua frente para apontar sempre o caminho certo. Abençoe-nos a Trindade Santa, Nossa Senhora, e esta água, e Santa Inês e São Sebastião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.